os erros mais cometidos pelos pais na educação dos filhos. Você pode até pensar, tá, mas o que adianta eu analisar os erros se eu já cometi esses erros? O que adianta? Mas eu posso lhe dizer que vale a pena sim olhar para esses erros. Por quê? Para não repeti-los. Para não continuar cometendo esses mesmos erros. Porque filho é para sempre. E mesmo depois com o seu filho adulto, você pode continuar cometendo esses erros. Dá tempo de corrigir? Dá. É necessário corrigir? É. É necessário admitir que cometemos esses erros? Sim. Inclusive, quantos desses erros eu também cometi. Por isso eu estou aqui disposta para compartilhar a minha experiência com vocês e inclusive a minha experiência com os atendimentos presenciais, onde muitas mães se deram contas dos erros cometidos e corrigiram. Olha que interessante. Sim, pequenos milagres começam a acontecer no relacionamento seu com o seu filho quando você se dá conta que algo pode ser melhorado. Quando você olha para a situação, toma consciência e diz: como eu posso melhorar isso? Eu vou contar uma história para vocês. Era uma vez um homem branco que foi para uma aldeia indígena. Chegou lá, ele olhou, tinha um homem, um índio, sentado, descascando amendoim, tranquilo, sereno. E logo adiante, à margem do rio, tinha um menino de aproximadamente, um índiozinho, de aproximadamente 5, 6 anos de idade. E esse índiozinho estava tentando nadar, mas não estava conseguindo, ele ia, voltava. E o homem branco, desesperado, falou para o índio: olha, tem um menino à margem do rio, por favor, ele vai se afogar. Olhe para esse menino. Tome cuidado, menino! Ei, menino! Vem cá, eu vou te ajudar. O índio olhou para ele e disse: esse menino é meu filho. Sim, esse menino é meu filho. E ele vai aprender a nadar? Sim. E vai aprender sozinho. E se ele não conseguir, que morrer afogado, vai ser escolha dele. Porque ele sabe nadar. É só ele querer. Ele vai aprender. E eu sei que ele vai conseguir. O homem branco olhou para o índio, todo espantado, e saiu preocupado. Ele achou muito estranho aquela atitude, ele ficou indignado com aquele índio. Então, o que essa historinha nos mostra? Nos mostra a diferença da cultura indígena para a nossa cultura. Como nós educamos diferente os nossos filhos. O índio, ele incentiva a independência, ele incentiva a segurança, a autoconfiança, ele solta o filho. Nós temos essa dificuldade. Nós, na busca de sermos os melhores pais do mundo, as melhores mães do mundo, na busca de sermos a mãe perfeita, nós erramos. E erramos muito. Então, vamos ver quais são esses erros? Eu até anotei aqui. A superproteção, a agressão,
a rejeição e a coerção. Esses são os erros mais cometidos por nós, mães, pais. A superproteção, a mãe que superprotege o filho, ela não faz por mal. É aquela mãe que o filho está no balanço, ela está do lado. É aquela mãe que sempre dá banho no filho. É aquela mãe que amarra o sapato. É aquela mãe que abotoou a blusa. Sim, é aquela mãe que mesmo depois de adulto, o filho vai visitar ela, ele senta, ela serve o cafezinho. E tantas outras coisas que a mãe superprotetora faz sem se dar conta de que o mundo lá fora não vai tratar o filho dela com essa superproteção. E isso pode gerar muita insegurança nesse filho, muita dependência, muito medo. Esse filho, quando for para o mundo lá fora, quem vai protegê-lo? Quando esse filho tiver que correr riscos e a mãe não estiver lá. A superproteção, normalmente ela é vista como uma demonstração de carinho, como uma demonstração de amor, de preocupação, mas não é. Infelizmente não é. Eu posso proteger o meu filho, sim, eu posso ter um cuidado com o meu filho, mas esse cuidado não pode ser exagerado, precisa ser equilibrado, porque a superproteção, ela aleja os nossos filhos. E se eu vim de uma educação onde na minha infância eu também recebi essa superproteção, automaticamente eu vou superproteger o meu filho. Tome cuidado. Se você já se deu conta que você é aquela mãe que superprotege seu filho, tome cuidado. Porque a superproteção traz consequências dolorosas para a vida de qualquer adulto. Quantos adultos sofrem pela insegurança, pela dependência? Por quê? Porque foi superprotegido. E fica aquele adulto inseguro, que está sempre vendo um perigo em tudo, uma ameaça em tudo. A agressão. Aquele filho que vive naquele mundo de agressão, onde os pais se agridem, mas não, olha, a agressão física eu diria que nem precisamos mencionar aqui, porque isso já está bem cogitado, né? Já está muito comentado, mas o que é bem sutil, que é aquela agressão verbal, né? Aquela agressão embutida. Os pais que são agressivos fisicamente ou emocionalmente também alejam esse filho. Sim. Lá no futuro, essa criança também vai ter comportamentos agressivos. E assim ela vai seguindo para a vida, gerando frustração e mais frustração, por causa desse comportamento agressivo, por causa dessa agressividade que ela tem ali embutida, sem saber, pela agressividade que foi instalada nela já na infância. Então, se você percebe que dentro da sua casa existe um ambiente agressivo, ou verbalmente ou fisicamente, procure mudar isso. Sim, tome cuidado. A agressão verbal, a agressão emocional é muito pior do que a agressão física. É muito pior. Então esse é um erro muito comum,
É um erro dos pais que acontece com muita frequência. A agressão física, ela já é mais escancarada, não tem como esconder. Mas a agressão verbal, a agressão emocional, ela fica embutida. Ela traz dores para a alma dessa criança. A agressão dói. E esse é um erro gravíssimo. Olhe para a sua infância e observe se já na sua infância a agressão não estava ali. Você também foi vítima de agressão. Se hoje você é agressiva com o seu filho, com a sua filha, verbalmente ou fisicamente, com toda certeza você também sofreu essa agressão na infância. Você é culpada? Não, você não é culpada. Mas você é responsável por isso que está acontecendo com o seu filho, com a sua filha. Essa agressão, essa sementinha de agressão já é plantada na infância. Se você agride hoje, você foi agredida ontem. E assim sucessivamente, seu filho sairá pelo mundo agredindo. Verbalmente, fisicamente. Então, a agressão é um erro muito comum e que deve ser reparado. A rejeição. A rejeição também é um erro muito grave, né? Pais que rejeitam o filho já antes de nascer, né? Essa criança leva para a vida esse sentimento de rejeição. Pais que rejeitam os filhos pelo sexo, porque gostaria de que tivesse nascido um menino, nasceu uma menina, ou vice-versa. Pais que rejeitam os filhos porque comparam um irmão com o outro. A rejeição também é um erro gravíssimo. Tome cuidado, porque muitas vezes você rejeita o seu filho, a sua filha de forma inconsciente. Sim, sem se dar conta. Mas quem é rejeitado sente. E a rejeição traz um sentimento de revolta muito grande, de rebeldia, traz um sentimento de inferioridade, diminui a autoestima. Esse filho fica um adulto com medo de ir para a vida. Ele sente essa rejeição de tudo e de todos. Nem sempre ele vai estar sendo rejeitado, mas é como ele vai se sentir diante das pessoas, diante do mundo, diante da vida. Tem um filme muito legal que mostra muito a questão da falta de comunicação, a falta de afeição entre o pai e o filho, que ali mostra bem clara essa situação de rejeição. Bicho de Sete Cabeças, né? O autor é o Rodrigo Santoro. Esse filme revela muito bem esse menino. Ele sofreu, ele usava drogas, né? O pai descobriu, internou ele num lugar onde ele sofreu demais. Ele foi submetido a choques, a doses de remédios psiquiátricos altíssimas. Ele viveu coisas horrorosas lá dentro. O pai rejeitou muito esse menino. Ali não tinha comunicação, ali não tinha aquela afeição entre pai e filho. Não tinha. Esse filme é interessante assistir. Eu sugiro que você assista esse filme. Você vai perceber ali esse sentimento de rejeição por parte do pai. Como o pai rejeitou esse filho. Ali aparece bem claro.
Outra questão é a coerção. O que é a coerção? É o ato de punir ou é uma ameaça de punição. Isso é feito constantemente. Os pais não percebem. Sim, e isso também é uma forma de agressão. Se você não comer, você não vai brincar. Quem sabe se você comer tudo, depois você vai brincar. É diferente. Ficar ameaçando o seu filho que vai puni-lo toda hora, isso gera uma situação pesada. Não é um relacionamento saudável. Olha para a cultura indígena. Quando eles sentem necessidade de ser agressivos com o filho, de punir, de rejeitar, eles soltam. Meu filho é assim, assim, assim. Vai. Normalmente, quando eu super protejo meu filho, quando eu agrido meu filho, quando eu tento punir meu filho, quando eu rejeito, esse conflito todo é do meu filho? Não, é meu. Eu preciso olhar para mim. O que é que eu trago da minha infância? O que é que eu tenho a nível inconsciente? O que é que tem em mim que me leva a ser agressiva com o meu filho? A punir o meu filho? A rejeitar o meu filho? Ou a superproteger o meu filho? É para isso que eu tenho que olhar. É uma questão muito séria e são erros cometidos pelas mães e pelos pais com muita frequência. Muita frequência. A pergunta é: o problema está no teu filho ou em você? Analise-se. Pergunte o que é que tem em mim que eu superprotejo meu filho. Porque o teu filho não precisa dessa superproteção. Não. O que é que tem em mim que eu sou agressiva com o meu filho? Porque o seu filho não precisa dessa agressão. Não precisa mesmo. Não precisa. O que é que tem em mim que eu rejeito o meu filho? Ele te deu motivos reais para essa rejeição? O que é que tem em mim que eu quero punir meu filho, fico ameaçando meu filho a toda hora? O que tem em mim? Essas são as perguntas que toda mãe deve fazer. Muitas vezes é o contrário. O meu filho é muito problemático. Eu não dou conta do meu filho. Então, se você percebeu que comete com frequência um desses erros, manda um feedback para mim dessa live. Se essa live tocou a sua alma, o seu coração de mãe, me dê um feedback. Eu vou ficar imensamente grata em saber que eu pude ajudá-la. Na próxima live, nós vamos falar como reparar esses erros. Como corrigir esses erros. Tá? Agora, eu ouvi essa live, eu me dei conta que eu cometo o tal erro. Nós vamos fazer outra live sobre como eu posso corrigir esses erros. Como lidar com essas minhas falhas. Tá? Então, repetindo, quais são os erros? A superproteção,
a agressão, que não é só agressão física, a rejeição e a coerção, que é o ato de punir, de ameaçar. Então, se você percebeu e deu um feedback, me conte como essa live impactou você. E eu convido você a assistir os vídeos no YouTube, no Face, no Instagram. Eles podem te ajudar muito. E também convido você a assistir as meditações no Spotify. São meditações que eu criei exclusivas para mães. Maravilhosas. Convido você a assistir e a praticar. São meditações fantásticas que trarão milagres na sua jornada de mãe. Eu espero de coração ter ajudado vocês. Um grande abraço